Cabanial é muito mais do que só um bairro e eu posso te provar. Olá, que tal, loucos? Como vocês estão? Tá joia? Aqui bom também. Hoje a gente vai conhecer a nossa casa, o bairro de Cabanial, aqui em Valência. Então, bora lá conferir, porque a gente tem muita coisa boa para mostrar desse bairro incrível e você vai começar a ver tudo exatamente agora. E aí? Partiu? Bora lá! Muita gente que vem aqui para Valência acha que o bairro de Cabanial é só praia. Você só vai encontrar isso aqui. Só que, ao contrário do que a gente também achou que era, Cabanial tem muito mais a oferecer. Ela é rica na parte gastronômica, ela é rica na parte cultural. Aqui tem evento, gente, o dia inteiro, toda hora. Você não faz ideia. Você escolhe o evento que você vai, você chega no evento, você vê que vai ter outro evento, você corre de um evento para o outro. Então aquele FOMO, o Fear of Missing Out, o medo de perder a loucura toda, faz você ficar perdido aqui, tentando encontrar o melhor evento, porque sempre tem um evento melhor do que o outro. É uma loucura. Então você que vem para cá, para Valência, e quer curtir bons eventos, você pode ter certeza que Cabanial vai te oferecer desde uma curtição simples, aquela praiazinha gostosa, num dia bom de verão, passando pela gastronomia, que nessa área que a gente está passando agora tem vários restaurantes. E para a galera da balada, a gente vai mostrar também algumas outras opções e falar de algumas outras opções, porque aqui você tem coisa para fazer de 7 horas da manhã até 7 horas da manhã, porque tem coisas que começam muito cedo e tem coisas que terminam tão tarde que já é cedo do dia seguinte. Olha que loucura! Aqui nesse restaurante de frente para o mar, galera, você vai ter opções variadas com menus do dia, onde você vai encontrar valores que vão variar ali a partir de 13, 14 euros até os 23, 24, 25 euros por pessoa. É o supra-sumo da comida? Quem vai decidir é você, não sou eu, porque eu não mando em você nem no seu paladar. Mas, deixando claro que aqui você vai ter opções honestas também, sim. Mas sabendo que se você andar um pouquinho mais para o outro lado, você vai encontrar outras opções, às vezes não tão mais baratas ou não tão mais gostosas, mas fica a teu critério escolher se você quer essa vista ou se você quer um pouquinho mais para lá e experimentar às vezes uma culinária mais tradicional, por assim dizer. Aqui você vai encontrar lugares muito bonitos, a vista é sensacional. E aqui, ó, você vai olhar aqui, ó, os appetizers, aqui, você vai encontrar a sugestão do chefe, coisinhas ali mais ou menos na faixa dos 15, mas tem coisas também na faixa dos 35, então quem vai decidir na verdade é você, o que você quer para a tua vida. E Cabanial não é só praia, mas tem praia, então a gente não pode deixar de falar disso, né? E uma coisa que a gente reparou e achou muito legal é como é longa a faixa de areia daqui. É um negócio assim surreal. Comparado a quase todas as que eu já fui do Brasil, eu acho que eu nunca vi uma desse tamanho. Então você tem um espaço enorme para fazer suas atividades. Eles usam muito, inclusive, para fazer treino de vôlei de praia, de rugby, a gente já viu também. Lá mais pro meio, quase perto de Malvarossa, tem muita atividade física acontecendo. E aqui tem algumas barraquinhas também, que você pode alugar a sua cadeira de praia, pegar os seus petiscos, suas bebidinhas, mas também sempre vir com a sua canga no free, né? Ficar no grátis, que é sempre bom. Você sabe que a gente gosta muito desse rolê na faixa e sem dúvida a praia é um must-see daqui, cara. É sensacional. E aqui a gente vai mostrar mais ou menos, mas a gente não vai gravar lá na areia, porque por aqui muita gente faz topless. Então, em respeito, a gente não gosta de filmar lá na faixa de areia mesmo. Mas daqui já dá para ter uma noção muito boa de como é que é. E ainda tá bem vazia, tá? Ela costuma ficar bem mais cheia. Não, e vocês conseguem perceber aqui a questão da profundidade. Se eu mostrar para vocês, a gente está no meio da praia agora. Ó, a área lá onde a gente estava
e olha o tanto de areia que ainda tem para percorrer. Então, se você é aquela pessoa mais reservada que gosta de vir para a praia e ficar isolado, que nem aqueles pontinhos que você está vendo ali, é sem dúvida uma ótima praia para você. Agora, se você quiser curtir com a galera também, vai lá para a beira da praia. Nessa época do ano já está começando a ficar mais quentinho e vai ficar ótimo para você. Outra opção que você tem aqui na praia também, logo no comecinho dela, é o Beach Club, que está bem aqui atrás da gente. Provavelmente não vai estar dando para escutar o que está tocando lá, mas é house. O que é bom, porque salva a gente dos direitos autorais. Mas é 100% house. Todas as vezes que a gente passou aqui, sempre é festa house. Eles gostam muito de house por aqui. E agora também está tocando. Mas é uma opção e ele é muito bonito por ali. A gente ainda não entrou, mas tem um restaurante também, tem a área de evento e está sempre movimentado. Exatamente. Se você quer aquela opçãozinha um pouquinho mais fancy, aquela mais chique e tal, aquela vibezinha e tudo mais, ali é o lugar para onde você tem que ir. Vai gastar um dinheirinho a mais, mas cada um na sua, a gente respeita de todo mundo. Vai lá e confere e tira suas próprias conclusões. Uma parada também que você pode observar bastante aqui é que eles têm muito essa vibe que eu não sei quem puxou de quem, né? Não sei quem veio primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas tem uma vibe muito Califórnia, esses coqueirões, essa parada meio Miami style. Então essa área específica que a gente está aqui, que é mais pro finalzinho da praia de Cabanhal, ou o começo, depende de onde você está vindo. É o da Lazarena. Mas a Las Arenas, né? É uma área que você vai encontrar uma vibe mais caribenha, mais Cali style, mais Miami style. Galera, essa daqui é uma das fontezinhas que eu humildemente, na minha opinião, eu acho uma das mais bonitinhas daqui de Valência. Fica aqui no bairro de Cabanhal. E ela é em homenagem ao Joaquim Sorolla. E se você quer saber quem é o Joaquim Sorolla, eu conto pra você que é Joaquim Sorolla. É um dos pintores mais importantes da geração impressionista aqui de Valência. E ele tem uma conexão muito grande com o Cabanhal, porque ao contrário da maioria dos pintores tradicionais que tinham seus ateliês, ele gostava de vir para a praia de Cabanhal para pintar as suas obras. E você vai encontrar as obras do Joaquim Sorolla em vários lugares aqui, em vários museus de Valência. Ele é quase uma entidade aqui, inclusive tem nome de rua, tem nome de estação de metrô. Então o cara é realmente o cara da arte aqui de Valência e de Cabanhal também. Então, merece uma obra dessa, né? Inclusive, galera, aqui do ladinho da fonte, ó, você vai encontrar esse monte de pombo e vai encontrar uns lugarzinhos gostosinhos para você tomar uma cerveja boa. Ó, sombrinha gostosa para você tomar uma serva agradável, comer uma comidinha, um pouquinho mais afastadinho aqui da praia. E é uma opção muito legal se você quiser relaxar, tomar uma aguinha, tomar um suco, tomar uma cerveja e ficar de boa com essa praçota e essa fontezinha maneira de vista. Olha que beleza. Gente, uma das coisas que eu mais amo aqui em Cabanhal é a arquitetura da delegacia daqui de Cabanhal. Ela é muito bonitinha. Ela parece aquelas delegacias de filme antigo da década de 50, 60. A impressão que você tá quando você passa por aqui é que é tipo uma delegacia em Cuba, cara. Eu tinha que deixar registrado isso, que eu gostei muito, muito, muito. Bom, pessoal, estamos caminhando aqui pro Porto de Valência, que é conhecido também como o caminho que a gente faz para sair da nossa casa para ir para a praia. Mas num dia bonito desse aqui, cara, é muito legal você vê a energia da cidade, porque quando a gente chegou aqui no inverno. E quando voltamos agora, percebemos que realmente Valência no verão deve ser uma loucura, porque se na primavera, com cara de verão, ela já tá assim, desse jeito, animada, e é coisa de assim, dia após dia, gente chegando o tempo inteiro.
gente chegando o tempo inteiro. Então, nunca tive aqui no verão, na Europa, e quero muito conhecer o verãozão mesmo. Porque a gente já conheceu 3 estações, falta a 4ª. Afinal, né, o outono é sempre igual, todo mundo sabe. Preciso contar para você. Bom, pessoal, essa daqui é a arte La Pamela do Manolo Valdez, que é um dos artistas mais influentes aqui de Valência, da geração contemporânea. E se você quer saber o que é La Pamela nada mais é do que um chapéu grande de aba larga. Olha aí que beleza. E logo aqui do lado você vai encontrar o Porto de Valência. Olha que beleza. Belíssimo. Uma coisa importante para vocês terem uma ideia é que aqui, onde fica Cabanhal, são os povos marítimos, o poblado marítimos. Inclusive, toda vez que eu falo que eu moro nos povos marítimos, eu acho que eu sou amigo do Aquaman. Então, cada um com a sua maturidade, eu não julgo ninguém. Mas tem vários outros bairros aqui perto que compõem os povos marítimos. Então, essa área aqui onde vocês acabaram de ver o chapéu La Pamela é uma área que fica um pouquinho do lado de Cabanhal. Atravessando a rua, gente. Atravessando a rua. Porque Valência, ela é grande, mas ao mesmo tempo ela não é tão grande assim. Então os bairros são muito conectados. Exatamente. E agora, mais precisamente, estamos em? Se eu não me engano, é El Grau. El Grau, que é um outro bairro aqui da área. Então, se você vier para cá, você já fica sabendo que passou uma ruazinha, você já está em outro bairro. Então, Cabanhal fica logo aqui do lado, mas a gente queria mostrar para vocês também a área do Porto, só para deixar vocês bem informados, porque aqui a gente conta tudo nos mínimos detalhes. Bom, pessoal, estamos passando aqui rapidamente para caminhar pela cidade e passamos na frente do Museu do Arroz. E a gente quis parar um pouquinho só para explicar para vocês a importância que tem o arroz aqui para o pessoal de Valência. Você pode estar se perguntando, Pedro, mas né, a gente sabe que tem a paella aí, que bomba e tudo mais, mas só que não é só isso. Aqui Cabanhal tem um papel muito importante na questão do arroz, porque o arroz que era plantado em Albufeiras, aqui do lado, precisava de um local para ser armazenado e limpo para sair para os portos. E como aqui era o porto principal da antiga comunidade valenciana, né? Esse arroz vinha para cá, para esse galpão no qual vocês estão vendo aqui atrás, onde ele era limpo e posteriormente ensacado e levado para todo o resto do país e do continente. A paella valenciana, que começou ali no campo, né, e até por isso ela levava verduras e até carne de coelho, que é a original, que é a paella valenciana. A paella que vocês conhecem mesmo, ela foi adaptada aqui em Cabanhal, porque os pescadores não tinham coelho, e quem não tem coelho caça com o quê? Com frutos do mar, que era o caso do que eles tinham de melhor aqui. Então eles anexaram os frutos do mar à paella tradicional, e hoje a paella que você conhece e come em todo lugar é, na verdade, uma paella originalmente valenciana que foi adaptada aqui no bairro de Cabanhal. Gente, eu queria dizer para vocês que vocês deviam, se você tá vendo isso aqui até agora e ainda não deu o like, eu vou ficar muito chateado com você. Sabe por quê? Porque tá um calor tão absurdo. Hoje teve até alerta, eu não sei qual é a cor, mas é um alerta, é um dos tipos de alerta. Amarelo, que ela tava moderado. Sabe? Tava moderado, mas se isso aqui é o moderado, eu tô apavorado. Porque quando tiver o máximo, a gente não sai de casa, cara. Hoje, para vocês terem uma ideia, o céu tá assim, não tem uma nuvem e a gente tá derretendo aqui para fazer esse conteúdo. Então, dá uma moral pra gente, deixa esse like, pelo amor de Deus. Não vá me fazer essa vergonha na frente das visitas, por favor.
galera, agora a gente está aqui no Mercado de Cabanhal. Se você quer conhecer uma cidade de verdade, você tem que vir no mercado local para descobrir todas as coisas legais que você pode comer e curtir da culinária do país no qual você está. Então é muito importante você vir conhecer o mercadinho, ver o peixinho fresco, a frutinha fresca e conhecer um pouquinho da cultura através da comida, que é sempre o melhor jeito. Bom, pessoal, como vocês podem ver, é aquele famoso tradicional mercadão bom, onde você encontra um pouquinho de tudo. Aqui você vai encontrar vinhos, aqui você vai encontrar massas frescas, você tem carnes e mel e azeite, embutidos em geral. Aqui você vai encontrar frutas diversas, legumes, verduras, um queijinho, coisas boas. É sempre bom, né, gente? Vir conhecer um espaço, vir conhecer a comida, a cultura local. É sempre uma boa forma da gente descobrir tudo de bom que a cidade tem para oferecer pra gente, né? Eu acho que é uma boa forma de você se inserir na cultura local. E vamos dizer aqui que a gente tá até um pouquinho surpreso com o tamanho. Porque quando você olha de fora, parece um pouquinho menor e realmente tem muita opção, tem muita coisa. Eu não sei vocês, gente, mas eu tenho uma dó, você não tá entendendo. Ver os bichinhos aqui presos, sabendo que eles vão ser comidos. Isso me deixa arrasado. Eu não vou comer vocês não, vocês podem ficar tranquilos, não vou comer. Mas tem muita coisa gostosinha, viu, gente? Bom, galera, ó, vocês que estão dando um rolê com a gente, do lado de fora também tem várias outras opçõezinhas. É diversificado, tem roupinha, aí você tem as bijuterias. Isso aqui lembra muito pra gente que vem de Brasília, a Feira do Guará. Quem conhece sabe. Muito bonitinho, realmente. Acho que a gente vai ter que voltar aqui. Deixa aí mensagens se vocês querem conhecer mais do Mercado de Cabanhal, que aí a gente volta aqui com mais calma para comer mais, né? Exatamente. Quer dizer, para comer, que a gente não comeu. Só falamos para comer mais, a gente não comeu, mas a gente volta aqui e mostra para vocês tudo detalhadinho, porque hoje a gente está dando um panorama geral de tudo que a gente tem, tudo que fez a gente amar esse lugar aqui. Pessoal, aproveitando esse diazão de sol, queria falar um pouquinho sobre essa questão do quanto esse bairro é vibrante e o quanto isso faz diferença pra gente, porque quando você chega aqui e você vê essa pulsação, né? Isso lembra muito a América Latina. É um lugar muito solar, é um lugar onde a galera tá sempre animada, você vê as tiazinhas na rua, é maneiro demais, assim, cara, é muito legal. E lembra muito cidade de interior também do Brasil, né? Cidade pequena de praia. Ou cidade pequena de praia, exatamente. E aqui, inclusive, antes mesmo de se integrar a Valência, né, era um povoado autônomo. Como a gente comentou no outro vídeo, né, lá do centro de Valência, que tinham as muralhas antigamente, as muralhas medievais, e aí eles destruíram as muralhas para expandir a cidade. Então esse movimento de anexar os povoados que tinham em volta aconteceu um pouquinho depois disso. E nesse bolo todo veio Cabanhal. Não só que Cabanhal, que antes se chamava Pueblo Nuevo del Mar, mas outros bairros também, que hoje já são Valência, antes eram povoados que foram anexados. Bom, pessoal, a gente parou aqui um pouquinho agora na fábrica de gelo
ou Fábrica de Hielo, se você for espanhol. E a gente já falou um pouquinho aqui do espaço, né, de como ele foi utilizado, como ele era um espaço importante nesse período do começo do século XX, né, quando a tecnologia de refrigeração ainda não era amplamente avançada, então eram necessárias essas fábricas de gelo, principalmente pelo fato daqui ser um bairro que vivia basicamente da pesca. Então aqui foi um dos principais pontos de fabricação de gelo para manutenção desses pescados que vinham e eram mantidos através desse espaço super importante, que mais para frente acabou virando uma das referências culturais aqui de Cabanial. É uma espécie de bar, teatro, espaço multicolaborativo. Inclusive foi apresentado por um amigo meu, artista, que já tocou algumas vezes aqui, e isso reflete muito o que é Cabanial, né? Cabanial hoje se reestrutura ano após ano e se consolida como um espaço multicultural, um espaço voltado para artes, um espaço voltado para eventos, que gosto muito, e bons drinks também, né? E quando a gente optou por escolher um espaço para viver, o fator econômico, obviamente, foi fundamental. Dos bairros em que a gente procurou, a gente encontrou o melhor custo-benefício aqui. Não significa que Cabanial hoje é o bairro mais barato, porque tem opções que vão desde ali dos 700, 600 euros por um quarto, até 2.000, 3.000 euros por espaços incríveis, super reformados. Então, assim, você vai ter fachadas clássicas incríveis e espaços incrivelmente modernos, que é o caso do local onde a gente mora. A gente optou por um espaço que acabou ganhando por ser aquele modelo muito parecido com vários espaços que você encontra no Brasil, que é o condomínio fechado, como se fosse uma microcomunidade ali dentro. Então existem muitos espaços aqui espalhados por toda a Valência, não só Valência, mas isso é uma tendência mundial. Esses espaços de multi-opções, então você está dentro de um mesmo espaço e você não precisa sair daquele ambiente ali para poder sair para jantar, para poder trabalhar, para poder malhar. Acaba virando um espaço de conveniência. A palavra que eu queria encontrar era essa, conveniência. Convivência e conveniência. E pra gente é muito bom, porque como a gente viaja bastante, o lugar atende a gente bastante, porque ele tem o tamanho exato, apesar de ele não ser muito grande, ele é bem compacto, tem que ter um nível de convivência muito bom para estar ali junto todos os dias. Ela não tem como mandar e dormir na sala. Então, pra gente é muito bom, acaba sendo conveniente financeiramente falando. E é um espaço muito bonito e agradável e bom para conhecer novas pessoas. Para a gente que está chegando, gente que é imigrante, gente que está conhecendo a cidade ainda, é legal esse tipo de espaço, onde você encontra pessoas mais ou menos da mesma idade, mais ou menos com o mesmo foco que você, principalmente nômades digitais, que estão buscando um espaço onde eles podem viver e trabalhar com conveniência e no precinho, que é o mais legal de tudo. Conectando também com o porquê da escolha, como a gente chegou por agora, né? Não temos amigos ainda, assim, a gente começou a conhecer pessoas, mas ainda não tem uma amizade formada. Viver nesse condomínio fechado, assim, dá a sensação de pertencimento. Por quê? Porque a gente vê as pessoas andando no próprio condomínio, né? Nosso apartamento é de frente para outro apartamento. É como se fosse lá em Brasília, que tem aqueles condomínios perto do lago ali, Águas Claras, que são os condomínios fechados também. Então você começa a identificar as pessoas que moram... No Rio você tem muito disso daí também, principalmente na Barra da Tijuca, São Paulo e alguns lugares específicos, ali Jardins, pra galera que tem de outros estados também, porque às vezes você fala, pô, mas vai usar Brasília de referência. Mas a gente é a nossa referência, gente. Lembre que é a nossa referência, mas toda cidade tem. Toda cidade tem. E aí acaba que dá essa sensação, porque em prédios normais, né, que você tem o seu apartamento e é um prédio só, você não encontra tantos vizinhos. Pelo menos em Brasília mesmo eu conheço muita gente que mora em prédios há anos e não sabe o nome do vizinho do lado, sabe? Então é mais nesse sentido, você acaba vendo com frequência as pessoas e o movimento acontecendo, então não te deixa a sensação de solidão, sabe? E se você gosta de exercitar novas línguas, um lugar desse é maravilhoso, porque
Toda semana a gente tem um vizinho diferente, é vizinho alemão, é vizinho húngaro, é vizinho turco, a gente tem vizinho de tudo quanto é jeito, cores, sabores, tamanhos, você escolhe qual que você quer, porque realmente é um espaço multicultural, porque tem a parte do pessoal que mora lá, nas estâncias largas que vocês falam aqui, né? Mas também tem quartos e apartamentos que são utilizados para curtas instâncias, né? Então acaba que você encontra gente que está ali só de passagem, encontra gente que está ali morando também. E eu, como profissional de saúde, principalmente mental, né? Falando da parte mental, é muito importante. Às vezes você não precisa nem falar com as pessoas, mas ter o contato constante ali, o fluxo constante de pessoas ali te ajuda muito emocionalmente falando. Então, para a gente que, apesar de estar em casal, experimenta outros tipos de solitude e de solidão, né, de família, de amigos e tudo mais, acaba que esse modelo de espaço de moradia se torna importante nessa fase de adaptação, porque você está ali ainda buscando um lugar para chamar de seu, uma cidade para chamar de sua, um espaço para se sentir familiarizado. E essas pessoas que, ainda que sejam estranhas, estão ali no teu dia a dia, acabam se tornando um ponto de apoio emocional. Outra coisa que atraiu bastante a gente é porque a gente acaba morando no comecinho de Cabanhal, que é a área que já está mais revitalizada. E aí isso influencia na mobilidade, no comércio que tem em volta, na segurança também, né? Porque a gente, quando começou a pesquisar sobre os bairros, a gente viu muito que Cabanhal era visto como um bairro perigoso. E o que a gente começou a perceber é que tem áreas que são um pouquinho mais tensas, mas não que a gente tenha visto algo assim, é só porque passa essa sensação. E a área que a gente mora, que já está mais modernizada, então é uma área mais tranquila assim, para morar. A gente mora muito perto do metrô, tem ponto de ônibus de várias linhas super perto, tem os 3 ou 4 mercados principais, no máximo 600 metros da gente, então assim, ficou muito bom para a logística de vida que a gente tem hoje, sabe? Bom, galera, agora mais uma dica para vocês. A apenas uma quadra da praia você encontra o Mercabanial, que é um complexo onde você vai encontrar várias coisinhas sensacionais que a gente vai agora mostrar um pouquinho para você de mais esse ponto sensacional de Valência, mais precisamente do bairro de Cabanhal, a nossa casa. Aqui você vai encontrar uma espécie de área de food trucks, só que de containers. Então aqui você vai escolher o que você quer comer, o que você quer tomar, que tem diversas opções de comidinhas e bebidinhas. O espaço aqui é super cool, super maneiro, super descoladão. Então, se você quer vir aqui para o Mercabanial curtir o dia, num dia bom de sol, você pode tomar uma cerveja, comer um negocinho legal. Tem pizza, tem hambúrguer, tem tailandês, tem um pouquinho de tudo, meu amigo. É só escolher e ser feliz. Uma dica muito boa para você que vem aqui no Mercabanial, sem dúvida alguma, é vir aqui nesse horário que não é 6 da tarde. Na verdade, se você quiser pegar um pôr do sol, você vai pegar aí mais ou menos umas 8h30, 9 horas da noite, dependendo de quando você vier para cá. Mas é muito legal você pegar aqui o segundo andar do Mercabanial, pegar a sua cervejinha e vir aqui curtir essa vibe de verão. Não sei como é que é no inverno, porque ainda não vi no inverno. Quando vier no inverno, conto para vocês como é que é. Mas agora que a gente está aqui no verão, eu vou aproveitar esta bela tarde barra noite de sol para tomar a minha cervejota. Então, cheers para vocês, porque eu vou aproveitar o meu final de tarde com a minha gata. Falou para vocês. Outra coisa que você vai ver muito aqui em Cabanhal, pessoal, é roupa
esticada na varanda para todo lado. Na verdade, não é nem muito em Cabanhal, é muito na Espanha. Exato, várias cidades, exato. Madrid, você vê também. Exato. E isso dá muito um ar de casa, né? De estou em casa, estou no meu cantinho. Esse é o lugar onde eu estendo minhas roupas, né? Eu vou confessar que dá uma sensação um pouco de cortiço, às vezes. Dá a sensaçãozinha de cortiço. Tem muito, aí você fica, tipo assim, a fachada fica só roupa, é meio esquisito. Exatamente. Mas... Tem hora que dá essa vibe de cortiço. Inclusive do lado do nosso prédio, que é super chique, tem um prédio moda caralha, 100% moda caralha. E eles simplesmente penduram o que eles querem do jeito que eles querem. E no nosso prédio é proibido pendurar as coisas. Então a galera fica maluca. Eu fico imaginando o pessoal da estética lá, o tanto que eles não ficam loucos de olhar e falar: caraca, meu irmão, não posso organizar minhas coisas aqui do ladinho do meu vizinho. E outra coisa também, desculpa, em relação a essa pendurar as coisas do lado de fora, é que a gente vê muita coisa perdida na rua. Um parzinho de meia, uma blusinha que caiu. Então, se você for parar por aqui, prenda bem, porque venta muito. Meu irmão, tu vê direto, tá passando na rua, tem roupa pra tudo quanto é lado, é tênis, é meia. Então, realmente, segure as suas coisas, compre pregadores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Outra coisa que você vai ver muito em Cabanhal, galera, são essas casinhas antigas, algumas sendo reformadas, algumas novas, mas tem sempre uma oportunidade aqui. E essa vibe aqui que me lembra muito a Lapa do Rio de Janeiro, principalmente, que essa vibe de todo lugar tem um cantinho, um barzinho, uma esquininha com um barzinho cool, com uns grafites maneiros. Então isso, cara, isso dá alma para as coisas. Isso não é só tipo uma coisa largada ao vento. Isso aqui é o que faz com que Cabanhal ganhe alma. E assim, a nossa experiência aqui até o presente momento, pelo menos, né? Acho que é um bairro muito família. Você vê muita família, você vê muita gente andando nas ruas. E é um bairro que está tentando se reinventar. É um bairro que tentou se reinventar pela primeira vez e foi meio que obrigado a se reinventar pela primeira vez. Porque mais ou menos ali no começo dos anos 90, a cidade de Valência queria simplesmente fazer uma rodovia que ia cortar Cabanhal inteira e simplesmente fez com que os moradores daqui se revoltassem e tentassem fazer alguma coisa para salvar o bairro deles, né? Mostrar que aqui tem gente, aqui tem cultura, aqui tem uma história. Então eles se mobilizaram e a partir daí surgiu um movimento que acabou virando um dos maiores movimentos culturais de Valência, que é a revitalização de Cabanhal. Cabanhal hoje é uma referência, é um lugar onde artistas, nômades digitais, turistas principalmente, vêm para cá. Por quê? Porque é um espaço pluricultural, é um espaço que se reinventou, que respeita a sua tradição, que respeita a sua cultura, mas ao mesmo tempo é um lugar que avança e tenta criar novas histórias, criar novas culturas, e é por isso que a gente aprendeu a amar este bairro. Galera, espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o quê? O seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, compartilha com os amigos. E não esqueça que a gente está aqui toda semana mostrando para vocês um pouquinho da nossa vida, mostrando um pouquinho do que é viver na Espanha, do que é viver aqui em Valência. Essa semana, mais especificamente, no nosso bairro do coração, aqui o bairro que a gente escolheu chamar de nosso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais sobre custo de vida, sobre como é que funcionam as coisas aqui em Cabanhal, e não só em Cabanhal, em outros bairros também,
a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês, vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão de custo de vida, o que tem de bom para fazer, trabalho, todas essas questões do dia a dia que são tão legais e tão importantes para você que quer vir para passear, mas para você também que quer vir tentar a vida, quer viver aqui na Espanha, quer viver aqui na Europa, mostrar um pouquinho do que é a realidade, não apenas aquilo que a gente vê nos vlogs normais de viagem, que aqui é um vlog de viagem, mas também é um vlog de vida real. Então, nos vemos no próximo capítulo e... Partiu? Bora lá. Valeu, galera!